Olá, prezados ouvintes e caros telespectadores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o nosso convidado, que é doutor e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, também assessor no gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, falará sobre um tema bastante importante e complexo: intervenção federal e intervenção estadual. Seja bem-vindo, professor Agizan. Bom dia, Simone. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e já aproveito para cumprimentar os telespectadores e os nossos ouvintes. Perfeito, professor. Professor, antes de falarmos propriamente da intervenção em si, das formas de intervenção em si, vamos começar pelo básico. O que significa o Pacto Federativo? Bom, Simone, para nós entendermos o Pacto Federativo, nós vamos observar o disposto no artigo 1º da Constituição da República, em conjunto com o artigo 18. E nós vamos, então, observar que a nossa República ela é feita pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o artigo 18, então, vai nos falar sobre esse Pacto Federativo, apontando que esses entes federativos, novamente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios gozam de autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira e legislativa. Contudo, a relação entre esses entes é de coexistência e interdependência. Esse é o Pacto Federativo. Perfeito, professor. E aí que entra, no caso, a intervenção federal e intervenção estadual. De que se trata essa medida? Exatamente, Simone. As intervenções federal e estadual estão disciplinadas nos artigos 34 e 35 da Constituição da República. Ela é uma medida de caráter excepcionalíssimo e, portanto, ela deve ser limitada a um objeto específico e o tempo de duração também deverá ser especificado, exatamente porque ela abala o Pacto Federativo, né? Tirando, em certa medida, a autonomia do ente que está sendo objeto da intervenção, seja ela da União nos estados ou dos estados em seus respectivos municípios. Os parágrafos do artigo 36 é que vão delinear a intervenção, dizendo sobre sua amplitude, quem será o interventor e o tempo de duração dessa intervenção. Todas essas especificidades deverão estar no decreto interventivo, que será de competência do chefe do Poder Executivo. No caso da União, o presidente da República. No caso dos estados, os governadores dos estados. Esse decreto interventivo será votado pelo Congresso Nacional em 24 horas e, no caso da intervenção estadual, pelas assembleias, também em 24 horas. E uma vez cessado o problema que gerou a intervenção, volta-se à normalidade do Pacto Federativo, podemos dizer assim, com o retorno da autoridade afastada pelo decreto. Caso, obviamente, não haja nenhuma implicação que leve ao seu afastamento por um tempo maior ou até definitivamente. Perfeito, professor. Em relação ao Brasil, na nossa história recente, nós tivemos poucas intervenções. O senhor pode relembrar para a gente alguns casos que foram mais marcantes? Na história recente da nossa República, quer dizer, a partir da promulgação da Constituição de 1988, nós tivemos apenas 3 casos de intervenção. Os 2 primeiros se deram em 2018, ainda no governo do presidente Michel Temer, e foram relacionados à questão da segurança pública. Um caso foi no Rio de Janeiro e o âmbito da intervenção se deu apenas na Secretaria de Segurança Pública, e o outro caso foi em Roraima, quando houve o afastamento da governadora do estado. Então foi uma intervenção mais ampla, mas, repetindo, também motivada por questões de segurança pública. E mais recentemente, em 2023, todos nós vamos lembrar, nós tivemos o episódio de 8 de janeiro, no Distrito Federal, mais especificamente na Praça dos Três Poderes, quando também houve uma intervenção aos moldes do Rio de Janeiro,
restrita então à segurança pública com a nomeação de um interventor. Certo, professor. O senhor já falou aí do Brasil, das intervenções que nós tivemos, e trazendo para o controle externo, no caso das contas públicas, é possível que um estado ou um município sofra algum tipo de intervenção por problemas financeiros? É possível sim, Simone. Como eu disse anteriormente, os 3 casos recentes se deram por questões de segurança pública. Porém, nós temos outras possibilidades que vão ensejar a intervenção federal ou estadual. Aí nós temos que recorrer ao artigo 34 da Constituição da República, que trata da intervenção federal e traz a possibilidade da intervenção da União sobre os estados, nos informando que ela poderá acontecer em vários casos. Dentre eles, nós temos que destacar o inciso 5, que é reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo por motivo de força maior. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Além dos casos em que não houver a prestação de contas da administração pública direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Certo, professor. E quem pode iniciar ou solicitar um processo de intervenção? Bom, Simone, em linhas gerais, o artigo 84, inciso 10 da Constituição, vai nos dizer que a competência para iniciar, decretar e executar é do chefe do Poder Executivo, seja ele o presidente da República ou os governadores. Porém, Simone, há casos em que poderão iniciar, por meio de solicitação ou requisição, o processo de intervenção os poderes legislativo, executivo, o próprio Supremo Tribunal Federal e também o Procurador-Geral da República. Perfeito, professor. E onde entram os tribunais de contas nisso tudo? Muito bem, como nós vimos, os tribunais de contas não estão entre os legitimados para iniciar esse processo de intervenção, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Porém, os tribunais de contas, junto com o Ministério Público de Contas, fazem o controle externo das contas, principalmente do presidente da República e dos governadores. Portanto, e ainda de acordo com o artigo 37 da Constituição e a observação do princípio da eficiência, cabe aos tribunais de contas e também ao MP de contas fiscalizar, por exemplo, a aplicação dos mínimos em educação e saúde dos estados, além da otimização dos dinheiros públicos em relação às necessidades da população. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui em nosso podcast. Se o senhor tiver algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade e também já fazer as considerações finais. Muito bem, Simone. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter contribuído minimamente para que as pessoas possam entender um pouco a intervenção, né, e a importância do Tribunal de Contas e também do Ministério Público de Contas nessa questão, e fico à disposição para, no futuro, poder contribuir novamente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Prezados telespectadores, hoje falamos sobre intervenção estadual e intervenção federal, tendo como convidado o professor Agizan Xavier Ferreira Pinto. Nos vemos no próximo episódio.